de hoje vamos conjugar os verbos ser, estar e ter no presente do indicativo. São verbos irregulares que também são muito usados e aparecem muitos nos textos das provas do Enem. Então é importante a gente conhecer a conjugação desses verbos para poder entender as frases, o contexto da frase e, consequentemente, realizar uma leitura, interpretação e compreensão do texto de forma efetiva. Então vamos lá comigo, fica atento às informações. Vejam só, o verbo no presente do indicativo, ele indica uma ação expressada pelo verbo que se dá no mesmo momento em que se fala. É uma ação concreta e atual. Então temos aqui a frase: Yo estudio espanhol. Nesse exato momento, eu estudo espanhol. Tranquilo? Então, gente, esses aqui são os verbos, o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Para conjugarmos os verbos, a gente tem que estar atento às pessoas, né? Os verbos, eles são divididos em pessoas do singular e pessoas do plural. Primeira pessoa do singular é o yo, ou sho, ou yo, que traduzindo seria o eu. A segunda pessoa do singular, o tu. Terceira pessoa do singular, ele, ella, usted. E com acento significa ele, ella, ela, usted, você. É a forma formal de se referir à pessoa com quem se fala. O tu é a forma informal. Além do tu e do usted, existe o vós, que é utilizado em alguns países, algumas regiões, tá bom? E esse vós, ele é utilizado de forma informal, no lugar do tu. É muito usado na Argentina, vocês vão ver muito o vós nas tirinhas de Mafalda, né? Porque Mafalda, vocês sabem que é uma personagem argentina. Então, ela utiliza o vós no lugar do tu. Temos a primeira pessoa do plural, que é o nosotros ou nosotras. Segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras. Terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes. Da mesma maneira, ustedes é o mesmo que vocês, é a forma formal de se referir à pessoa com quem se fala. Ellos e ellas também é utilizado para se referir à terceira pessoa, né? A pessoa de quem se fala. Ellos e ellas pode ser pronunciado também ellos, ellas, ellos, tá? Porque aí é uma questão de variação linguística. Tem países que pronuncia eixos, tem países que pronuncia ellos, e aí vai variar, tá bom? Então, esses aqui são os pronomes pessoais ou pronomes sujeitos, tá? Vocês podem encontrar de formas diferentes a nomenclatura, mas significa que eles podem substituir o sujeito da oração, né? E esses pronomes pessoais ou pronomes sujeitos, eles também conjugam, têm o poder de conjugar os verbos, tá? Neste caso, a gente vai ver aqui, ó, a conjugação do verbo ser. O verbo ser é um verbo irregular. Então, como ele é um verbo irregular, vocês vão perceber que, dependendo da pessoa, ele vai ter uma estrutura diferenciada, tá bom? Os verbos regulares, não. Para conjugar os verbos regulares é bem simples, a gente só vai mudar as terminações e repetir o radical. Nos verbos irregulares não, a gente precisa realmente conhecer a estrutura do verbo e a conjugação dos verbos, porque ele vai ter sempre uma variação dependendo da pessoa a qual a gente está se referindo, tá bom? Então o verbo ser é um exemplo de verbo irregular.
A primeira pessoa, né, fica da seguinte maneira. Eu sou brasileña. Tu eres brasileño. Então, tu eres. Ele, usted, es. Ella es. Ella es bonita. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos, ellas, ustedes son. Então, essa é a conjugação do verbo ser. Eu sou, tu eres, ele, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois e ellos son. Quando usamos o verbo ser? Usamos o verbo ser para descrever qualidades, tamanho, material, tipo. Vejam esses exemplos. Esta casa es grande. Esta casa es grande. A gente está descrevendo o tamanho da casa. La mesa es de madeira. O material da mesa é de madeira. El coche es rojo. Rojo é a cor vermelha, né? Então a gente também está descrevendo a cor do carro. Coche significa carro. Também usamos o verbo ser para falar de nacionalidade, origem, profissão. Vejam esses exemplos. Juan é desenhador. É a profissão de Juan. Ele gosta de desenhar, né? Ele é desenhador. Antônio é argentino. A nacionalidade de Antônio. Eu sou bom jogador de tênis. Né? Uma descrição sobre minha personalidade. Não no meu caso, né? Então, aí também temos aqui, ó, o verbo estar, que também é um verbo irregular e é muito utilizado. Então, essa é a conjugação, a estrutura da conjugação do verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, nosotros estamos, vosotros estáis e ellos estão. Percebam que o verbo estar possui pouca irregularidade, mais especificamente aqui na primeira pessoa, que a gente usa o Y no lugar de I, bom? Então, quando é que utilizamos o verbo estar na língua espanhola, né? Ou a conjugação do verbo estar? Utilizamos para indicar posição, localização física e geográfica. Então, a gente usa o verbo estar. Vejam esses exemplos. Paco está em Madrid. Estou sentado, né? A posição, né, que eu estou nesse exato momento. Espanha está em Europa. Questão geográfica, né? Então utilizamos aí o verbo estar. Ou para indicar uma condição não permanente, algo que não é fixo, é momentâneo. Vejam esses exemplos. Juan está enfermo, ou seja, Juan está doente. Não é algo constante, é só um momento que ele vai ficar bom, vai ficar, né, melhor. Então, Luiz está enfermo é algo passageiro. La fruta não está madura. Nesse exato momento, a fruta ela não está madura, mas ela vai ficar madura. Então, é algo que não é permanente. Então, utilizamos o verbo estar. Também temos aqui, ó, a conjugação do verbo tener. Também é muito utilizado. Vocês precisam conhecer a estrutura desse verbo, né? Então, aqui, a conjugação do verbo fica da seguinte maneira. Eu tenho, tu tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen. Essa é a estrutura da conjugação do verbo tener no presente do indicativo. E em quais situações utilizamos o verbo tener? Vejam só. Utilizamos o verbo tener para expressar posse e descrição de algo. Por exemplo, tenho 2 coches, né? É uma questão que indica posse. Eu tenho 2 carros.
Tengo dos coches. Manolo tiene ojos azules. Né? Então aí está descrevendo a cor dos olhos de Manolo, tá? Que são azuis. Ou tener acompanhado de hambre, frío, calor, sed, dolor, miedo, sueño. Vejam esses exemplos. Tengo mucho calor. María tiene frío. Pedro tiene mucho miedo del perro. Perro significa cachorro. Los niños tienen sueño. Então a gente pode utilizar o verbo tener acompanhado dessas palavras, né? De hambre, que significa fome, frio, calor, sed, significa sede, dolor, dor, miedo e sonho, sonho, tá bom? Então utilizamos o verbo tener também acompanhado com essas palavras. Essas são as conjugações de utilização do verbo tener, mas a gente também pode utilizar o verbo tener para falar sobre idade. Então olha só, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 anos. Então quando a gente está se referindo à idade, também utilizamos o verbo tener, tá? Eu tenho 31 anos. E tu, quantos anos tienes? Então é isso, gente. Essas são as referências que utilizamos para o planejamento desta aula. Então é isso. Vejo vocês na próxima aula. Besitos. Hasta luego.